Grêmio 2, Flamengo também 2. Renato Gaúcho queria entregar o jogo para a equipe do Grêmio, para salvar a equipe porto-alegrense de um rebaixamento? Será que ele entrou naquela partida disposto a isso? O que foi feito no jogo demonstra essa situação? Pois é, eu vou falar sobre esse assunto agora. Antes, eu digo que em relação ao Renato Gaúcho, para mim ele é um técnico médio do futebol brasileiro. Ele não é um técnico top a ponto de chegar a uma seleção brasileira e também não é um treinador medíocre. É um cara que tem uma história no futebol. Quem disser que ele não entende nada de futebol está brincando. Que um cara que nasceu dentro do futebol, já conquistou um monte de títulos, como treinador também já tem um monte de títulos. Mas também não podemos dizer que ele seja um técnico a ponto de assumir uma seleção brasileira. Até porque ele mesmo se recusa a se qualificar. Um dia desses, ele fez um curso na marra, lá na CBF, para poder trabalhar no Campeonato Brasileiro. Pois é. E aí ele, comandando o Flamengo, vai enfrentar o Grêmio. Ele está às vésperas de decidir a Libertadores da América. As chances de conquistar o Campeonato Brasileiro são remotas. Ele tem que colocar jogadores reservas. E até que ponto ele iria facilitar a vida do Grêmio? De que forma? Pensem comigo. Como é que o Renato Gaúcho iria fazer isso? Ele já está colocando reserva. Ele já está enfraquecido. Ele já foi para esse jogo enfraquecido. Será que ele poderia enfraquecer mais? E por que ele faria isso? Ele sacrificaria o próprio trabalho, o time que está lhe pagando o salário, para chegar e entregar o resultado para o outro? Que tipo de profissional vai exercer o seu trabalho com esse tipo de pensamento? De prejudicar quem está lhe pagando? Que tipo de profissional pensaria nisso? Ele colocaria o seu nome em risco, facilitando um jogo? Gente, olha a pressão que o Renato entrou nesse jogo. Ele já sabia que qualquer coisa que acontecesse, se não fosse a vitória, alguém iria levantar esse tipo de suspeita. Alguém poderia dizer, ele poderia ter evitado, ele ficou conversando com os jogadores do Grêmio durante o jogo, antes do jogo, durante, abraçou eles no final, ficou parecendo que era um jogo de compadres. Gente, primeiro de tudo, o resultado não foi bom para ninguém, o 2-2. Segundo, o Renato é boleirão. Sempre ele age dessa forma em qualquer situação. Ele vai num jogo, no outro, ele conhece um jogador, ele conversa. Por que ele teria que mudar a forma de ser nessa partida? Se ele mudasse, aí é que a gente poderia desconfiar. Então, ele agiu como se fosse um dia normal. Ele não comemorou os gols do Flamengo. Gente, lá no Grêmio tem uma estátua do Renato. Tem uma estátua do Renato, ele tem uma história lá. Vocês queriam que ele desse cambalhota num jogo que não valia nada? Saísse gritando, pulando dentro de campo? Não, ele agiu normalmente. Não tem um monte de jogador que quando faz gol contra time que já jogou, eles não comemora, fica quieto? Pois é, foi assim o Renato. E se era para entregar, por que fez 2 gols? E se era para entregar, por que não tomou o terceiro para ficar 3-2? Alguém diria assim, André, mas os jogadores queriam ganhar o jogo. Tá. Eles queriam ganhar o jogo, aí eles fizeram 2-0, e aí os gols que tomou foi o Renato, não foram os jogadores não. Foi o Renato que tomou os gols. Mas ele fez uma alteração, ele tirou o Vitinho e colocou um volante, ele terminou o jogo com 3 volantes e com 1 a mais. 3 volantes. Significa que o time fica mais ofensivo ou defensivo? Se ele ficou mais defensivo, por que ele tomou gol? Olha como não faz sentido, gente, esse tipo de pensamento. Tomou gol porque o Flamengo toma gol em quase todo jogo.
O Flamengo tem os seus problemas defensivos. O Flamengo empatou em 2-2 um dia desse com a Chapecoense. Facilitou o jogo para a Chapecoense? Não. O Flamengo já empatou em 0-0 com o Cuiabá em casa. Facilitou nesse dia, não quis fazer gol contra o Cuiabá. O Flamengo tem uma série de tropeços no Campeonato Brasileiro, desde antes do Renato, depois do Renato. O time convive com alguns problemas. E isso é do futebol, isso acontece no futebol. Palmeiras e Atlético Mineiro empataram em 2-2. Alguém facilitou para alguém? E outra, o Flamengo está às vésperas de decidir a Libertadores da América. Esse jogo era um treinamento. O time não almeja mais nada no Campeonato Brasileiro. Ser vice ou ser terceiro colocado, pouca diferença fará nessa atual situação da competição. O foco é a decisão da Libertadores, o jogo mais importante do Flamengo do ano. O Flamengo, antes de embarcar para Montevidéu, e com essa escala em Porto Alegre para esse jogo contra a equipe do Grêmio, vocês viram quantos torcedores foram lá? Eles subiram no ônibus, teve gente que abriu a tampa de cima do ônibus, colocou o rosto lá dentro, conversou com o Gabigol, com os jogadores, tal, aquela empolgação toda. Era para ganhar do Grêmio ou para ganhar do Palmeiras na final? Aqueles torcedores estavam preocupados com o Grêmio ou eles estão preocupados com a equipe do Palmeiras? Então, aquele jogo era um treinamento de luxo. E o Flamengo ainda saiu bem. Conseguiu um empate, 2-2, que não resolveu em nada a vida da equipe do Grêmio. Gente, então vamos parar com esse negócio de falar que um profissional agiu desonestamente, porque isso é uma acusação leviana. Não existe nenhuma prova para isso, não existe nenhuma evidência. E a gente não pode fazer com os outros o que você não gostaria que fizessem com você.